Olá, meu amigo, meu irmão, tudo bem? Estou aqui para conversar com você sobre mais um sinal que antecede a vinda do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Jairo. Em alguns vídeos eu já trouxe para a sua reflexão alguns dos sinais. E hoje estaremos falando de mais um sinal. Hoje nós queremos falar da apostasia. Eu creio que você tem se perguntado por que tantas pessoas que já pregaram, já ensinaram a palavra, já foram homens e mulheres eloquentes, que até mesmo arrebanharam multidões, ou que ensinaram em uma classe de escola bíblica, em uma classe de discípulo, ou quem sabe até em um instituto ou faculdade teológica, estão hoje esfriando e abandonando a fé que, segundo Judas, em sua carta, escreveu que uma vez foi dada aos santos. Essas pessoas simplesmente estão passando por aquilo que a Bíblia chama de apostasia. Em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve: o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Vejam que coisa interessante. Paulo fala nos últimos tempos. A apostasia, portanto, é um sinal dos últimos tempos. A apostasia, ela vem por meio de conversas inúteis e profanas, disseminações de dúvidas na mente daqueles que uma vez acreditaram na mensagem do Evangelho. Pessoas que muitas das vezes deixam de dar ouvidos à palavra de Deus, aquilo que é ensinado, e passam a olhar, a observar, a se deter naquilo que a ciência, que os homens que se diz estudiosos ensinam, e muitas das vezes geram essas dúvidas, conversações, segundo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16, são conversas profanas e inúteis, e tais palavras, elas se alastram, elas se espalham como câncer entre as pessoas. E Paulo diz que desviam pessoas da verdade, como estão desviados aqueles que assim ensinam, pregam e praticam. Então é bem verdade que o que nós estamos vendo hoje é simplesmente, segundo Paulo em sua carta a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está havendo um afastamento, um abandono da fé em Deus, definitivamente, por aqueles que um dia confessaram ao Senhor Jesus. Então, quando você começa a perguntar o que é ser um apóstata, você vai ver que ser apóstata é abandonar a fé em Deus, é afastar-se do caminho do Senhor. A apostasia, ou a palavra apostasia, vem do grego apostasis, que significa afastar-se deliberadamente ou definitivamente, propositalmente, da sua fé, da sua convicção, da sua doutrina, daquilo que você aprendeu, ensinou e até pregou. Então, nos últimos tempos, o apóstolo Paulo nos ensina que muitos iriam apostatar da fé
dando ouvidos a doutrinas, a ensinos de demônios, iriam simplesmente se afastar de Cristo, de Deus, e praticar obras demoníacas, satânicas, por não acreditar no que Deus realmente falou na sua palavra e no que Jesus ensinou em sua palavra. Então, a apostasia, ela conduz o homem em sua altivez ao afastamento de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo, ele vive da fé. Ele vive da fé em Deus. E o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz que aquele que se afasta da fé, aquele que recua na fé, Deus não tem prazer nele. Veja que coisa interessante. Hoje, para muitas pessoas que estão fora e alguns que estão dentro das religiões, praticar a fé salvadora, a fé inabalável, a fé que leva as pessoas a verem o que é transcendental, o que está além dos limites humanos para a salvação, para uma vida em Deus, é coisa ultrapassada, é coisa que ficou no passado, é coisa que não deveríamos fazer, praticar, nem devemos continuar fazendo ou praticando. Mas a Bíblia diz, através de Paulo, um versículo no texto em que nós lemos, que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé, iriam dar ouvidos a espíritos enganadores. E é bem verdade, meu amigo, minha amiga, que o ser humano, o homem, ele é propício, ele é inclinado a se desviar de princípios, de coisas sérias, de coisas reais, para trazer em sua mente um pouco de ilusão, principalmente quando ele procura, dentro do contexto científico, tentar explicar aquilo que é inexplicável. Eu não preciso, nem você precisa, nem ninguém precisa de provas para acreditar no soberano, pois as suas obras, segundo a palavra de Deus, declaram a sua grandeza. O firmamento declara as grandezas das mãos do Senhor, do Eterno. Então, se você olhar para você, você já vai ver que existe um ser superior que te criou tão perfeito, tão maravilhoso, com essa capacidade tremenda de conquistar, de realizar, de projetar. Mas, como diz o profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 7, o próprio Deus, ele repreende o seu povo, dizendo: olha, o meu povo está inclinado a desviar-se de mim, a afastar-se de mim, a caminhar por caminhos longe de mim. Por esta razão, meu querido amigo, meu querido irmão, nós estamos vendo tantas pessoas negando a sua fé, afastando-se da verdadeira fé em Jesus Cristo, daquela fé que, segundo Judas, uma vez foi dada aos santos. Mas eu tenho a plena certeza que, assim como Timóteo recebeu aquela orientação através da carta de Paulo, quando Paulo escreve a sua segunda carta, dizendo: olha, Timóteo, eu sei que em você habita uma fé não fingida, uma fé inabalável, uma fé que primeiro habitou em sua avó Loide e também em sua mãe Eunice.
e também habita em você. Veja que coisa linda. Paulo estava certo, convicto de que Timóteo era um homem que não iria abandonar a fé, porque era uma herança que veio dos seus ancestrais, que veio do seu passado, da sua família, a sua avó, a sua mãe, e habitava essa mesma fé em Timóteo. Mas, infelizmente, o apóstolo Paulo, ele orienta, ele desperta, ele adverte a Timóteo, dizendo: olha, nos últimos dias o Espírito Santo fala que muitos iriam apostatar a fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. É por esta razão que no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus adverte: cuidado, que ninguém vos engane, porque nos últimos dias surgirão muitos. Olha, meu querido, minha querida, Jesus não falou que seria alguns, ele disse muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. Mas tenham cuidado, não permitam que ninguém vos engane. E esta é a fé que eu tenho em Jesus. Se você está ouvindo esta reflexão, se você está assistindo este vídeo, é porque você não vai permitir que ninguém te engane, e que essa avalanche que está assolando por todo o mundo não vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família, porque você vai manter a sua fé em Cristo Jesus, o Senhor. Nós não podemos permitir que nada abale a nossa fé. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então não permita que o esfriamento, a frieza da fé abale o seu coração e torne você uma pessoa revoltada contra Deus, deixando de seguir os princípios sagrados, aquilo que você recebeu. E mesmo que alguém queira trazer algo diferente para você, algo que venha te tirar da presença de Deus, mesmo com argumentos, com ideias, né? Querendo levar você a acreditar em coisas semelhantes, você precisa, meu querido, você precisa, minha querida, tomar uma decisão. Você precisa seguir as orientações do apóstolo Paulo em sua carta aos irmãos da galáxia, em Gálatas capítulo 1, quando Paulo ele fala das verdades do Evangelho, que ninguém possa confundir aqueles que ouviram, que aceitaram e que vivem essa verdade. E Paulo até fala: olha, se um de nós, ou até mesmo um anjo, vinha a vocês anunciar outra mensagem, outro evangelho, para desviar vocês da fé, para afastar vocês de Cristo, seja maldito, seja anátema, porque ninguém pode pregar, ensinar ou acreditar em outra verdade, a não ser esta que foi pregada por Jesus, pelos apóstolos e que é pregada até hoje pela verdadeira igreja, por aqueles que realmente temem a Deus e obedecem os seus mandamentos. Deus te abençoe, Deus guarde o teu coração, permaneça firme na fé
e não negue a sua fé por nada. Assim, um dia estaremos com o Senhor, glorificando e exaltando o seu eterno e poderoso nome. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.